Olá, sejam bem-vindos! Começando mais um O Café e a Conta, o podcast para você que quer mais produtividade e criatividade, empreender em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, da revista BR, e hoje eu converso com Walter Araújo e Ulisses Magalhães, da Sweet Sales. Juntos vamos falar sobre fidelização e experiência do cliente. Amigos, obrigado por ter aceitado o nosso convite, um prazer ter vocês aqui. Prazer todo nosso. Indo direto ao ponto, queria que vocês falassem um pouco mais, dentro do escopo de trabalho da Sweet Sales, quais vocês acham que são as maiores dores do empreender no setor de alimentação fora do lar hoje no Brasil? Pode começar. Hoje, a gente entende que o empreendedor está muito preocupado com o externo, está muito preocupado com a operação, mas ele esquece do principal, o cliente. Então, quando a gente chega e a nossa plataforma é uma plataforma que une duas coisas importantes. A inteligência de negócio baseado em quem é importante para o negócio, que é o cliente. Então, a gente analisa perfis de comportamento de cliente e a fidelização desse cliente com uma experiência única na mesa. Então, quando a gente começa a conversar com o empreendedor e começa a perguntar para ele, cara, como é teu cliente? Qual o perfil do teu cliente? O que teu cliente gosta? É só achismo, né? É só achismo. Cara, muito difícil. Quando, por exemplo, a gente pergunta, cara, quantos clientes frequentes você tem? O cara, conheço o Joãozinho, tem um cara que vem toda semana aqui. Só esses caras. Às vezes é até um achismo legítimo, porque é uma experiência empírica. Poxa, eu tô aqui com a barriga atrás do balcão e eu conheço os meus clientes. Beleza, eu não duvido que você conheça, mas o que você faz com esses dados como você conhece o seu cliente e como você pode estar ofertando algo que eles estão procurando ali, né? Então é mais ou menos o que fazer com essa inteligência, né? Assim, eu achei legal trazer uns dados de mercado, assim, até dados gerais, tá? Não tô falando especificamente de uma rede, mas bares e restaurantes em geral. 40% só dos clientes que vão até um estabelecimento, eles retornam para uma segunda e uma terceira compra. Se a gente falar de restaurantes em pontos mais turísticos, bares, restaurantes mais turísticos ou até mesmo mais hypados, esse número é menor, porque o ticket médio é maior e tal, então cai para 30%. Então, apesar desses números serem de mercado em geral, eu tenho certeza que muitos varejos, como o Walter falou, não conhecem esses números, não tem a visão, a fotografia da base de clientes, né? E essa é a premissa número 1 para você começar a trabalhar a fidelização, o processo de gerar mais engajamento, né, de gerar ali mais reciprocidade de frequência. É você saber quanto da sua base retorna. Esse número ele tende a aumentar a partir do segundo para o terceiro, do terceiro para quarto. Em geral vai para 80%. Quem foi a segunda pode ir de 70% a 80%, a terceira, a quarta. Só que quanto por cento da sua base está nesse nível, da terceira ou da quarta vez? Então, a maioria dos varejos não sabe essa informação. E esse, acho que, começando a falar um pouco do que a Sweet Sales faz, é justamente dar uma fotografia para o pequeno e médio ali, varejo, bar, restaurante, varejo em geral, de como está a fotografia desse consumidor, qual é a base dele, né? Se você fizer uma conta, você sabendo esse número, você faz uma conta do seu ticket médio para os 60% que não retornam, ou para os 20% que acabam não retornando depois de um tempo, que é o churn dessa base. Isso são dados de mercado geral, tá? Você vai ver que vale muito a pena investir um pouco numa ferramenta, numa metodologia para trazer esse cliente de volta. A metodologia ainda é um grande desafio para os empresários de bares e restaurantes, porque culturalmente, quando você abre um bar ou restaurante, por menor que seja, você tem a expertise da gastronomia e não da gestão. É isso. Então muitas pessoas, aquele velho clichê, poxa, eu cozinho tão bem, mas o meu restaurante quebrou. Porque talvez você tenha que entender um pouco mais sobre planilha e menos sobre cozinha. Não menos, né? Mas você tem que focar a sua energia ali em 2 pontos. A pessoa talvez não saiba equilibrar isso. Ou quando ela vai para gestão, ela já vai para um caminho errado, o leite já está derramado, Exato. né? Mas como que a gente separa o joio do trigo para entender como que a pessoa pode criar alguma metodologia ou assinar alguma ferramenta que traga um real valor para a gestão dela, um real valor para a experiência do cliente? De largada, ela precisa de algo facilitador, né? Se ela for fazer isso manualmente, como você disse, dentro de uma operação de um restaurante, sendo pequena, é impossível. Então ela precisa de um sistema, ela precisa de um auxílio.
Falando sobre especificamente do produto, que o que a gente consegue fornecer nesse sentido, a gente usa toda a informação de consumo, de compra, do ticket médio, então do tudo que está no recibo praticamente, o produto, o horário, o que comprou, quando gastou, e ali a identificação que separa um cliente do outro pelo ID do cartão, né, que é o número mascarado do cartão de crédito ali, nessas informações de recibo, eu consigo já dar uma fotografia para ele de quantos clientes são novos pela primeira vez, quantos clientes são recorrentes e qual cliente que não voltou mais no estabelecimento depois de um período. Via de regra, para dar uma resposta mais geral, não só associada a Suite Sales, eu acho que ele precisa, do mínimo, de um dashboard capaz de dar essas informações de uma forma clara e rápida, para que ele, olhando o gráfico, olhando as informações, ele consiga determinar uma estratégia a partir dali. Ele fala, poxa, eu estou perdendo muito cliente da segunda para a terceira, eu não estou tendo uma recorrência às terças, às segundas, meu volume maior é no sábado. Como que eu faço uma ação drivada para o tipo de diagnóstico que a ferramenta aponta? Reza a lenda que o empresário que trabalha no segmento de delivery, quando chega o primeiro pedido do cliente, ele chega para a equipe e fala, cara, por favor, não vamos errar. É a primeira vez que esse cara tá pedindo com a gente. Vamos encantá-lo pra gente fidelizar, pra ter uma recorrência, né? Então a primeira venda ali, ela é um pouco mais especial que as outras, justamente porque funciona como um cartão de visitas pro cara voltar mais vezes, né? Então assim, poxa, o cavalo passou arriado e você não soube pegar ele, é mais difícil você pegar ele pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, mas existem caminhos para trazê-lo de volta, né? É o velho jargão, a gente só tem uma oportunidade de fazer bem feito, né? Segunda oportunidade é bem difícil. Um fato bem interessante, que acontece muito com os nossos clientes, quando a gente pergunta a frequência de compra ideal do estabelecimento dele. E aí o cliente vira pra gente e fala assim, no mundo ideal é 15 dias, mas eu acho que aqui no meu eu tô entre 20 e 30 dias. Quando a gente Você tá falando da recorrência do cliente voltar. Da recorrência do cliente. Quando a gente põe na nossa ferramenta e começa as análises, tem cliente que pula para 45 dias o retorno. E aí o cliente ele fica assustado. E aí a gente mostra para ele, cara, por que teu cliente está retornando 45 dias? Porque teu ticket médio é altíssimo. Por que você não starta com um almoço executivo e aumenta a tua segunda, a tua terça? Por que você não começa com a fidelização nos dias de baixa, fazendo o cara acumular pontos na sexta, sábado, domingo e gastar na segunda e na terça? A gente fez um podcast recentemente sobre comunidades engajadas e os sócios de um bar lá em Belo Horizonte, eles nos falaram, cara, a gente tá fazendo aqui terça e quinta karaokê, a gente passa filme aqui, a gente fez uma sessão de cinema, tem show de drag queen, é tudo para ter uma rotatividade de acordo com os números que eles leram. Porque é óbvio que terça, quarta e quinta, pelo menos em Belo Horizonte, que é a área de atuação deles, a operação era mais baixa e eles não queriam fechar, porque aí questões de logística, equipe, pagamento de funcionário, o que eu posso fazer para trazer mais gente? Então, a partir desses dados, dá uma possibilidade de uma ação mais assertiva, né? Isso. A gente tem aí as jornadas complementares, né? Então, a primeira jornada, a primeira feature de produto é esse dashboard estratégico. A segunda jornada, ele sabendo o que ele precisa fazer, a gente tem uma ferramenta, Switch Pass, que aí é pro consumidor, não é pro varejista. Então, como é que funciona o consumidor essa ferramenta? daquele estabelecimento, ele baixa o aplicativo pelo menos uma vez, ele tem que fazer um cadastro. Ele gera um pass com a identidade visual daquele varejo, e a partir desse momento ele pode salvar esse pass na wallet do Google, ele pode salvar a imagem, ele só vai usar aquele QR Code. Através desse QR Code, além de você identificar que o cliente está retornando e ele faz parte do seu clube de benefício ou o nome que você queira dar para aquele programa, você consegue também conceder condições especiais. Seja um item gratuito naquele dia, seja um desconto específico, seja um desconto gerado por IA, que a gente tem também essa feature. Então, baseado em todo esse comportamento de consumo, existe uma IA preditiva que analisa esses dados e dentro do conceito de ciclo de vida do cliente, né, do Customer Lifetime, ele gera uma indicação de desconto baseado naquele comportamento. E aí o varejista escolhe se ele quer dar no máximo 5, no máximo 4. Então existem várias formas. Mas eu gosto de dizer também que o básico bem feito, ele funciona muito bem, né? Então tem uma... O que você chama do básico bem feito você, nesse às sentido? Vezes, de largada, mesmo sem uma ferramenta com tanta informação, você pensar para o cliente que está ali a primeira vez, você oferecer para ele uma sobremesa na segunda, no retorno, e você dá
através de um voucher ou alguma coisa. Obviamente que a gente tem as ferramentas para fazer isso de forma rápida, disruptiva e tecnológica, mas, cara, para quem está começando, pensa num voucher, impresso mesmo, faz ele voltar com uma sobremesa, ou como o Walter falou, um prato para o acompanhante. Então, antes de mais nada, o conceito ainda é o mesmo. O conceito ainda é aquele cartãozinho de carimbo. Eu acho Sim, que todo mundo já vivenciou isso. O 10 carimbos, o 10º almoço, exatamente. O conceito não muda muito. O que está mudando é a forma de fazer isso. Que é um pouco mais assertivo, Exatamente. que é até às vezes mais barato, E mais que é mais rápido. inteligente, né? E com mais... E que você rastreia os dados Exato. também, né? E assim, Seguindo as normas da LGPD e tudo mais. então, graças ao LGPD, o cliente tem que baixar o aplicativo, né? Então, é uma coisa que a gente não consegue fugir. Mas puxando um pouco aí de sardinha pro nosso lado, o que a gente quer fazer é gerar identificação. Você não gera identificação fazendo um pedido ali, aquele primeiro pedido que você toma cuidado e não mandando nada pro teu cliente. Um cartão, um obrigado. O cliente vai te esquecer. Porque tem muitas opções no mercado e muitas opções de qualidade. É errado o empreendedor achar que ele é o último biscoito do pacote. Sim, sim. Eu já pensei muito isso e já vi algumas entrevistas também falando. Cara, tem 400 hamburguerias em São Paulo. Por que você acha que a sua é a melhor? Se a sua é melhor, por que você acha que ele vai consumir na sua hamburgueria, se o concorrente é um pouco mais barato e o consumidor tá a fim de entrar nessas corridas do rato, digamos assim? Se a dele é mais barato, o que justifica você ter um preço médio? Você está falando, você está comunicando que a sua hamburgueria é a melhor, você está comunicando para o público certo. É isso. Então, assim, o pós-pandemia, o público está cada vez mais exigente. Então, são escolhas mais assertivas. Eu, enquanto consumidor final, eu adoro a sensação de ser mimado com um shopzinho grátis, Exato. no delivery ali com uma entrega grátis, Exato. com uma sobremesa, como o Ulisses falou. Então, tudo isso, por mais, entre aspas, simples ou bobo que seja, talvez seja o fiel da balança para eu escolher X e não Y. Com né? certeza. Até pegando um gancho do que a gente falou no começo. A qualidade, se eu não me engano, você comentou isso. A qualidade e o atendimento são essenciais, é lógico. Mas é um pouco de falácia achar que só isso resolve a questão da fidelidade. Não resolve, porque hábito de consumo é algo muito difícil de formar uma pessoa, né? Então, eu vou até pegar o exemplo do CEO do Outback. No caso dele, especificamente, Bernstein, né? eu acredito muito que no caso do Outback, de fato, eles têm um posicionamento culinário, inclusive, muito claro, né? Do que oferece, tem uma certa exclusividade na própria experiência. Então, obviamente, ali isso gera fidelidade. Mas pega a grande média de restaurantes, principalmente quando você tem uma culinária Eles não têm a realidade do Não Outback, tem, né? não tem, Infelizmente. exatamente. Porque o Então, Outback tem uma bala na agulha para Exato. investir e criar sua identidade que Exatamente. foge de 99% dos outros Exatamente. empreendimentos brasileiros. E É aí- diferente de uma hamburgueria de bairro que cara, poxa, a bala de prata. É isso. E aí as soluções tecnológicas entram para isso, para equilibrar essa balança, né? Gera um senso de exclusividade, gera um senso de pertencimento. Pô, eu tenho um clube daquele lugar. Eu até gosto de um exemplo. Eu era bem mais novo nessa época e tinha uma balada que eu ia e que tinha o clube do uísque. Então você comprava uma garrafa de uísque, enquanto aquela garrafa estivesse lá, você não pegava fila. E aí você tinha direito a consumir a garrafa numa espécie de uma área um pouco mais E especial. isso assim. ativou um gatilho mental da Cara, exclusividade totalmente. ali. Totalmente. Né? Isso fazia muita diferença. Tanto que a gente chegava, a garrafa ficava assim, ninguém tomava mais para continuar até o final do período ali. Mas é só um exemplo de como você gera engajamento tendo algo diferenciado, entendeu? Mas tem uma outra coisa também que eu queria levantar aqui pra gente refletir junto, é a questão do acesso a essas ferramentas de forma democratizada. A gente citou até o exemplo do Outback, e às vezes o empresário que está nos conferindo aqui agora pode falar, poxa, mas isso não é pra mim, eu sou pequenininho, isso vai ser um custo que eu não vou ver lá na frente, esse negócio vai custar não sei quantos pra mim por mês, eu não vou ver a cor do dinheiro depois, isso é só pro grandão. Como é que vocês encaram isso de mostrar pro empresário que é um investimento, não um gasto? Eu acho que de largada, e aí eu quero passar a palavra pro Walter, porque ele vive muito isso na prática, mas de largada, para não perder esse gancho, você tangibiliza através dessa base que não está voltando. Então lembra, dos 40% costuma voltar. Esse é um dado meio média, né? Esses 60% que não te retorna, qual é o ticket médio dessa quanto isso é multiplicado? E os 20% que acabam deixando, depois de até estar numa fase mais madura, acaba deixando, que é natural também.
O que você... Então, se você pegar e fizer uma conta em cima disso, e tudo é parte daí, você tangibiliza que vale a pena o investimento, vale a pena muito mais. Inclusive, investimento dele, não só na ferramenta, mas também dele tirar da margem dele e oferecer alguma coisa a mais. Walter, você volta com o relator? Nessa parte eu sou um pouco polêmico, porque eu falo pro empresário, esquece teu cliente novo, esquece esse cara. Por quê? Porque ele é um ticket médio baixo. Se você olhar para os 40% que vão voltar, o ticket médio na maior parte é o dobro. Então você ali tá gastando com mídia, tá gastando com tráfego pago, tá gastando com influência, tá gastando com tudo para você trazer um cara que vai consumir uma vez e a taxa dele de não retornar é gigantesca. E você tem o Walter e o Ulisses que vão todo final de semana na sua hamburgueria, levam os filhos e gastam o dobro do que esse cara gasta. Eu tenho que gastar com o merchandising que esse cara não tem que gastar, o cara já conhece o meu cardápio. Então por que você não oferece para ele uma fidelização mínima, o básico bem feito, oferece uma sobremesa, ou falando da Sweet Sales, oferece uma experiência única com cartão fidelidade, que aí você vai gerar uma maior paixão. E bar e restaurante é paixão. Uma paixão com o público certo, Com o né? público certo. Então, por exemplo, quando a gente olha o nosso relatório, uma coisa que o empreendedor ele toma um susto é o churn dele. Que a gente mostra o número de clientes que não voltaram e o impacto de receita. Na maior parte das vezes, a gente tem a perda de receita quase igual ao faturamento do cara. Isso assusta as pessoas? Isso assusta, muito. porque ele só tá preocupado em, caraca, eu vou hypar no Instagram, eu vou trazer mais clientes. Mas, cara, o cliente que tá indo ali é o teu cliente certo? Você tá atingindo o teu cliente certo? E O quanto que esse hype é convertido ali isso, então assim, para as pessoas indo e consumindo, né? se você quer começar a fidelizar, olha pro teu cliente frequente. Esquece teu cliente novo. Porque às vezes, por exemplo, a nossa ferramenta, quando a gente calcula o nosso crescimento, que esse crescimento nos primeiros 3 meses é de 5 a 8% do faturamento, apenas 2% desse aumento de faturamento paga a nossa ferramenta. Então, às vezes, você pensar, cara, é muito caro ter uma ferramenta, mas sob qual perspectiva? Porque se uma ferramenta, mas tua ferramenta custa 10% do meu faturamento. Caraca, mas eu tô gerando 15%, 18% de aumento. Ou seja, aí você já faz a conta básica, você Exato. já vê que você já sai ganhando. Você não pode pensar a curto prazo. O empreendedor ele não pode pensar, ele tem que pensar a médio e longo prazo. Porque se você pensar a curto prazo, a média é que em 4 anos você vai fechar as portas. De acordo com a média brasileira, né? Então você tem que pensar a médio e longo prazo. Esse é o diferencial. Pessoal, maravilha. Então foi um prazer conversar com vocês. Para quem os conferiu até aqui e quer saber mais da Sweet Sales, onde que a gente acha vocês na internet? Então, a gente tem o nosso site, sweetsales.com. Somos uma empresa internacional, então ainda não temos o BR ainda, estamos nos adaptando. Mas eu vou deixar aqui meu contato. Pode entrar diretamente com a nossa equipe comercial, você vai ter um tratamento exclusivo e a gente já começa fidelizando você, antes de fidelizar o cliente. O cara é vendedor mesmo. É isso aí, é isso aí. Pessoal, é isso. A gente terminou aqui mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast que transforma informação em produtividade. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. Comigo aqui no estúdio está Lucas Bruzzi. Na redação temos Yasmin Paulino e Brenner Moroli. O audiovisual fica por conta de Paulo P. Silva e João Manuel. Um abraço e até a próxima.